realmente um privilégio para a gente poder estar junto. Eu e Ju estamos muito felizes de estar aqui. Tem sido um ano bem desafiador para nós, tem sido um ano onde Deus tem nos esticado um pouquinho. Nós estamos envolvidos em alguns projetos e um deles se chama Uniscript. Uniscript é um método que tem como objetivo principal erradicar o analfabetismo, ajudar no processo de alfabetização das pessoas. A nossa intenção com o Uniscript foi criado dentro da Universidade das Nações, em Kona, e o objetivo principal dele é trazer o acesso às Escrituras para todas as pessoas do planeta Terra. Pra você ter uma ideia, normalmente você leva aí 8 a 9 meses no processo de alfabetização, normalmente. O Uniscript tem tido resultados em 20, 25 horas de trabalho. Não é um alfabeto universal. Cada idioma, cada língua você desenvolve esse alfabeto. É um alfabeto icofonográfico. Então você desenvolve o alfabeto, ensina a pessoa a ler esse alfabeto e depois você transiciona desse alfabeto para a língua materna da pessoa. Em 25 horas ela começa a ler e provavelmente em 8, 9 meses ela já aprendeu não só a ler em Uniscript, mas na língua materna. Nós já temos aplicado isso em Papua Nova Guiné, um país lá no Pacífico, um dos mais pobres do mundo, e tem sido fabuloso o que Deus tem feito naquele lugar. Então nós temos trabalhado nisso para o Brasil. Nós entendemos que o nosso papel dentro dessa equipe é uma equipe grande, é um papel de transcrição das Escrituras. Quando as pessoas quando eles começarem a aprender a ler, eles vão precisar de material para ler. E nós vamos dar a Bíblia para eles transcrita de forma que eles possam ter acesso às Escrituras. Isso faz parte de um movimento também que nós estamos inseridos como família, que é o movimento A Bíblia em Cada Casa. Os irmãos já ouviram falar disso aqui, eu já falei antes, mas nosso alvo é entregar uma escritura, um exemplar das Escrituras em cada casa do Brasil até 2050. Nós chegamos a 30 cidades alcançadas mês passado, mais ou menos 105 mil Bíblias distribuídas. Está perto, são 50 milhões, nós estamos chegando lá, daqui a pouco a gente termina a tarefa. Parte boa disso é que a gente não pode morrer até 2050, então já é uma boa desculpa para a gente entrar no movimento, né? Mas Deus tem sido bom conosco, Deus tem cuidado de nós. Obrigado por receberem a nossa equipe. Para a gente é um privilégio poder ser abençoado pelos irmãos e poder abençoar, e eu tenho certeza pela cara rosada deles que eles estão sendo muito bem tratados, né? Todo mundo mais cheio, né, Altino? Todo mundo mais, né? Um pessoal assim mais tranquilo. Então, muito obrigado, irmãos. É um privilégio poder também servir os irmãos com aquilo que a gente faz. Fomos muito abençoados pelo Zé, que foi dar aula para a gente lá, né, Zé? Tivemos uma semana juntos lá, alguns dias juntos. E Deus tem sido muito bom com a nossa família. E eu estava ali ouvindo aquela música que eu pensei que eu estava na década de 90 de novo, porque Palmeiras campeão e uma música daquela do Daniel de Souza, eu falei, não, é década de 90, né? Fazia tempo que eu não escutava, e eu comecei a perceber aquela música dizendo sobre a gente ir nas cidades e fazer a descrição do que queima no coração da gente quando você entende que Deus te chamou. E eu estava ali pensando no privilégio de servir a Jesus. Como eu sou privilegiado, como é bom andar após o Mestre. Eu não sei como te explicar isso, mas tem uma coisa na questão da vocação que é inexplicável. E hoje nós estamos falando sobre um culto de missões, né? É inexplicável ser vocacionado.
E é muito interessante, porque existe alguns estigmas sobre essa ideia de ser vocacionado. Minha avó era uma mulher de Deus, né? Ela era uma mulher de oração, e era muito interessante a forma como ela descrevia minha vocação. Eu já cheguei, eu vi, ela não fazia isso muitas vezes na minha frente, mas às vezes eu estava meio escondido, eu escutava ela falando assim para alguém: esse menino tentou de tudo na vida, não deu certo, e nada foi ser missionário. O que ela queria dizer assim, não casou outra coisa. Não sei se você está entendendo, não era má intenção dela, mas ficava engraçado. É engraçado quando a gente chega para pregar em alguma igreja, e normalmente, invariavelmente, a gente escuta, a primeira pergunta que me fazem é assim: paz do Senhor, pastor, tudo bem? Tudo bem? O irmão trabalha com o quê? Não, eu sou missionário. Não, mas trabalhar mesmo, o irmão faz o quê assim, de trabalho? O irmão não trabalha? Trabalha, irmão. Não, mas como é que é isso? Porque nós construímos dentro de nós uma imagem de que alguns têm um chamado e outros não têm chamado, de que alguns são selecionados, colocados à parte, e outros não. Alguns têm responsabilidades e outros têm direitos, porque nós vivemos com uma mentalidade dividida entre o que é secular e o que é sagrado, entre o que é santo e o que é diário. E a gente vai caminhando dessa forma. Então tem algo na vocação que não tem como explicar. Tem algo na vocação que só quem experimenta a vocação consegue viver. Tem algo da vocação que só quando você se lança nela, você consegue caminhar. E eu tenho entendido que entender vocação é um estágio da maturidade da vida cristão. O que eu estou querendo te dizer aqui hoje é que todos nós que estamos dentro desse prédio aqui, somos vocacionados. Somos chamados por Deus. Somos convidados pelo Senhor a caminhar com Ele. Eu não sei quanto a você, mas existe algo na nossa vida que não preenche. Eu estou vivendo um momento, um ciclo da minha vida. Eu falei com a minha esposa esses dias. Parece que eu saí do ciclo de Isaías, que era só promessa, 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 e estou vivendo o Eclesiastes da minha vida agora. Só questionamento, questionamento, questionamento. Mas eu estava vendo um vídeo esses dias no YouTube, e era a entrega do Globo de Ouro desse ano, de 2016. E aí eles anunciaram o Jim Carrey, aquele ator, comediante. E aí o sistema de som anuncia, e ele diz assim, eu vou ler aqui o discurso do Jim Carrey, mas antes ele é anunciado assim: e com vocês, para apresentar o nosso próximo bloco, Jim Carrey, 2 vezes ganhador do Globo de Ouro. E aí ele entra e o povo vai à loucura, e o povo bate palma. E aí ele pega o microfone e eu vou ler o que ele disse. Ele diz assim: obrigado, eu sou o 2 vezes ganhador do Globo de Ouro, Jim Carrey. Sabe, quando eu vou dormir, eu não sou apenas um cara qualquer indo dormir. Eu sou o 2 vezes ganhador do Grammy, Jim Carrey, dando a si mesmo um merecido descanso. E quando eu sonho, eu não sonho qualquer coisa. Não mesmo. Eu sonho em ser o 3 vezes ganhador do Globo de Ouro, Jim Carrey. Porque aí sim eu estaria satisfeito. Finalmente eu seria pleno e real. E eu poderia parar essa terrível busca pelo que eu sei que não irá me satisfazer por completo. Mas esses prêmiozinhos aqui são importantes.
Não quero que você pense que esse prêmio é menos importante quando você olhe pelo nosso sistema solar, você expanda o sistema solar e mesmo assim você não consiga identificar sequer um ser humano a olho nu e sua história, mas da nossa perspectiva, esse prêmio é algo gigantesco. O que o Jim Carrey estava perguntando aqui? O que ele estava fazendo em tom de brincadeira e ironia? E você via, quando você assiste o vídeo, você vê na cara dos outros artistas que eles estavam entendendo como era vã e fútil, ou não fútil, eu acho que é muito pesado, mas como era um sentimento passageiro aquilo que eles estavam vivendo ali. O que ele está nos perguntando, talvez, é que quando nós vamos verdadeiramente alcançar um estado de satisfação e felicidade? Quando que as nossas vidas vão ter esse senso de importância comparado a um universo tão grande? Em 2013, aí eu fui procurar, ele fez um outro discurso e ele diz assim: eu penso que todo mundo deveria ficar rico e famoso e fazer tudo o que sempre sonhou em fazer, pois aí então eles podem perceber que isso não responde nada. Você já parou para pensar nisso? Você já teve aquele momento onde você começa a analisar a tua existência, onde você começa a analisar a tua caminhada, onde você começa a analisar a tua vida numa perspectiva do tempo, e aí você começa a ver que realmente precisa haver algo mais do que simplesmente existir. Precisa haver algo mais do que simplesmente ser o que você sonhou em ser. Existe uma satisfação que eu e você procuramos. O Renato Russo, quando ele está escrevendo uma de suas canções, e ele está baseado essa canção em Romanos capítulo 13, ele diz assim que existe um contentamento descontente. Contentamento descontente é aquele estado que você está fazendo tudo que você sempre sonhou, tudo que você sempre quis, mas de repente tem uma sensação de falta em nós. E aí o Eclesiastes, o sábio, ele começa a escrever no Eclesiastes 1, e ele começa a discorrer sobre essa sensação de falta que ele tem. E ele diz assim: eu vou colocar no lugar que me falta a inteligência e o conhecimento. Eu vou me aplicar à inteligência e ao conhecimento. E aí ele diz assim: eu me tornei um homem mais inteligente do meu tempo. Eu fiz ciência no meu tempo. Eu terminei a faculdade, eu me graduei, eu pós-graduei, eu fiz um mestrado, eu entrei pelo campo do doutorado, terminei meu pós-doutorado, e as pessoas me pedem dicas, se tem que escrever algum artigo, eles olham para mim, mas quando eu vou dormir de noite, tem perguntas que toda essa sabedoria não responde. Ele tenta responder dessa forma. Eu acho que lendo o Eclesiastes nesses dias, eu tenho pensado que Salomão era mais moderno do que a gente imagina, né? Parece que eu convivo com ele assim, porque são os mesmos anseios do coração do homem. E aí ele fala: não, então não deu para ser sábio, não deu através do estudo, então agora eu vou dar ao meu coração tudo o que ele quer, eu vou me divertir. E aí ele fala que ele teve tudo o que ele quis. Só sogra ele teve 700. Pensa bem, não sei para quem estudou tanto e teve 700, mas tudo bem, a gente tem uns paradoxos na Bíblia que não dá para entender. Teve as mulheres que quis. Tem uma parte no capítulo 2 que ele diz assim: eu não neguei nada ao meu coração, tudo que ele quis eu fiz. Eu bebi, eu gandaiei, eu fiz farra. Na mensagem está bem interessante a forma como foi traduzido ali, mas eu cheguei à conclusão que tudo isso não resolveu, porque não era esse tipo de prazer que a minha alma espera. E aí ele pensa: então agora eu vou adquirir riquezas.
E aí ele começa a dizer no 2 que ele comprou um campo, várias vinhas, fez sistemas de irrigação, se tornou o homem mais rico da região, teve escravos que deram a ele filhos nascidos em casa, foi próspero, teve o reino mais próspero que o do seu pai, terminou a obra que seu pai sonhou em fazer. E aí ele chega um belo dia, eu imagino ele olhando todo o reino dele, e aquele vazio continua ali, aquele contentamento descontente continua batendo a porta, e ele diz que isso não resolveu. E aí ele fala, então agora eu preciso ser famoso. E aí ele pega tudo isso e se torna o homem mais famoso, pessoas vêm de outro lado para poder conversar com ele. Tudo isso aqui, Eclesiastes 1 e 2, é muito grande para a gente ler, mas eu estou te contando essa história. E aí ele descobre que essa fama também é passageira, e que o louco e o sábio vão morrer os dois. E aí ele começa a entrar em parafuso, mas lá no 3 ele faz uma declaração que é fabulosa. Ele diz assim: Deus fez Deus formoso tudo a seu tempo, e colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. O meu e o seu coração, o que eu e você, o que eu estou chamando aqui de contentamento descontente, é um anseio do teu espírito por algo que é eterno, que existia antes da fundação do mundo e vai existir depois que o mundo deixar de existir. É aquele que existia e que era a palavra que criava, enquanto Deus dizia haja luz, e é o verbo descrito por João, quando diz no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Amados, só em Cristo conseguimos entender o total propósito pelo qual fomos criados. Não há outra maneira, não tem outro jeito. Você pode estar repetindo os mesmos erros de Salomão, você pode estar gastando os seus dias, gastando a sua saúde, e sentindo ainda um contentamento descontente, porque talvez você ainda não entendeu que Ele te chamou para algo muito mais profundo do que somente existir. O Paulo, quando ele está escrevendo para os Efésios, ele diz assim: eu sei da fé que há em vocês, e eu oro por vocês, ó Efésios, para que, iluminados os olhos do seu coração, para que vocês saibam qual a esperança do seu chamamento. Eu quero te perguntar hoje: qual a esperança do seu chamamento? Por que você acha que Deus te trouxe à existência? Por que você acha que Deus te colocou nessa terra? Será que a gente está aqui só para ter aquele ciclo de nascer, crescer, reproduzir e morrer? Isso até uma abóbora faz, gente, muito mais rápido do que a gente. Você lembra da história do Jonas reclamando para Deus que matou a abóbora, a folha da boboeira que estava lá cobrindo a cabeça dele, esquecendo do para que ele estava naquele lugar? Quando eu e você não entendemos a esperança do nosso chamamento, nós vivemos ciclos de desesperança. Nós vivemos ciclos fabulosos, está tudo indo bem, nós estamos bem, está tudo funcionando, está funcionando, a economia está legal, nós estamos legais, o trabalho está legal, nós estamos legais, o relacionamento está legal, está tudo bem, mas basta uma dessas coisas sair do prumo, o que acontece conosco? A desesperança nos visita, assim como o Jonas, porque a nossa vida não pode ser só isso, irmãos. Há um chamamento de Deus para nós. Jesus tem te chamado.
O Senhor quer talvez caminhar com cada um de nós aqui num nível um pouco mais profundo de relacionamento. Eu não sei, eu tenho filhos, 2 meninas lindas, maravilhosas, a cara do pai, mas são bonitas e têm saúde, né? E eu tenho aprendido alguma coisa, eu sei tudo sobre criar criança, irmãos. Pode me perguntar, eu sei tudo, todas as técnicas. Eu aprendi isso quando as minhas ficaram adolescentes. Aí eu descobri que agora eu tenho que aprender tudo de novo, porque é uma nova fase, é um novo ciclo, é um novo momento. Mas tem uma coisa que eu estou aprendendo, é que eu preciso emancipar minhas filhas. Elas deixaram de ser criança. A Bia está nos 11, ainda é criança, né? Ana Júlia já está com 14, já está um pouquinho mais consciente de algumas coisas. E é interessante que algumas atitudes delas, elas precisam receber agora um retorno meu diferente. Não dá mais para eu falar para uma menina de 14 anos que é porque é. Eu tenho que sentar e explicar. Eu tenho que dar para ela condições dela decidir, formular o pensamento dela. E dentro da maturidade dela, e esse é o grande desafio, dentro da maturidade dela, eu tenho que dar espaço para que ela responda. E eu tenho trabalhado com jovens e eu vejo que a grande dificuldade, muitas vezes, de jovens, é que eles não são emancipados, eles têm que sair. Eles têm que dar um grito de liberdade. Eles têm que se revoltar. E eu acho que não há maior alegria para um pai do que saber que seu filho está pronto para responder às responsabilidades do mundo. Que você criou até um determinado momento e que agora não é mais... Eu não tenho mais controle sobre algumas decisões das minhas filhas. Eu ensinei. Eu caminhei junto, tentei ser exemplo, mas agora é ela. Eu estou emancipando a ela. Eu estou dizendo como pai que ela tem condições de se tornar uma mulher consciente dos seus atos, das suas escolhas e que conhece a Deus. E que o papai vai estar aqui, mas não é sempre não. Uma hora o papai não vai estar mais aqui. O papai vai estar aqui, mas tem decisões que são delas, que ela tem que arcar com elas, por mais que papai ame. Isso é emancipar, isso é prepará-la. E eu creio que com Deus é a mesma coisa conosco. Ele vai caminhando na nossa vida cristã, emancipando-nos, vivendo ciclos de maturidade. É perfeitamente compreensível para nós um comportamento quando recém-convertido, mas depois de 15, 20 anos na igreja, não dá mais, não tem mais jeito, você precisa crescer, você precisa caminhar, não tem como você se infantilizar espiritualmente. E o processo de crescimento de Deus passa em você entender o seu chamamento, e você entender que não só receptor, a partir de agora, determinado tempo depois, você é um condutor da história. Você está criando coisas, co-criando coisas com Deus. E o Paulo fala isso para os Efésios. Eu sei da fé que vocês têm, eu sei da vida que vocês levam, mas eu sei de uma coisa: vocês precisam ter os olhos do coração de vocês iluminados, para que caia no seu coração a dimensão, a profundidade e a intensidade do que é ser chamado por Deus, ser vocacionado pelo Senhor. E um dos exemplos de vocação que eu queria dar para vocês é quando Jesus está andando na praia e ele passa por alguns meninos jovens, 18, 19 anos de idade. Talvez alguns escritores dizem que o mais velho era Pedro e deveria ter aí seus 22 anos de idade, 20, 22 anos de idade. Os outros não passavam de meninos. E aí Jesus passa por eles e fala:
vinde após mim. Marcos capítulo 1, essa referência, se você está anotando. Vinde após mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Agora pensa comigo isso aqui. Imagina hoje você no seu trabalho. Jesus não era famoso nessa época, Jesus ainda não era uma celebridade, ninguém o conhecia. Aí tem alguém andando, você nunca me viu, eu estou andando, eu passo no seu trabalho e falo assim: Carlos, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aí eu viro e saio andando. Quando eu olhar para trás, o que é que eu vou ver? O Carlos vai estar atrás de mim? Você vai estar atrás de mim? É claro que não. É lógico que não. Agora, por que esses meninos foram? Nós hoje temos o livro, nós sabemos que o Jesus era Jesus. Será que a gente vai pensar com aquela mente? Não, porque ele era o Filho de Deus e o Espírito Santo veio, uma voz saiu do mar, um peixe saiu e falou: vá. Porque às vezes não explica, mas a gente aceita quando a gente dá aquela espiritualizada no negócio. Ou será que esses meninos eram frutos de um sistema e eles não eram vistos pelo sistema como a pessoa certa para andar após o mestre? Jesus era um mestre, era um rabi. Ele não era um Messias ainda ali, né? Não tinha se revelado como Messias ali ainda, mas ele era um rabi. E para o jovem de Israel, o que mais importava era poder andar atrás de um mestre. Eles tinham um ditado que dizia que você ande tão perto do seu mestre que a poeira dos sandálias dele se apegue a você. E aqueles meninos, por estarem trabalhando, não eram os elegíveis a andar atrás de um mestre. Mas o convite de Jesus é muito claro. Eles identificam em Jesus o mestre. Eles veem um contentamento descontente no coração deles. Poderiam se tornar pessoas proeminentes na pesca, mas eles decidem ali seguir Jesus. Porque o nosso primeiro chamamento, amados, presta atenção, é o chamamento à salvação. Você foi chamado à salvação. Se você está sentado aqui, você foi chamado a entender o sacrifício de Jesus por você, a viver o sacrifício de Jesus por você. Nós precisamos trazer de volta a alegria da salvação. Eu não sei como é que é com você, mas às vezes no dia de mais desesperança da minha alma, uma das coisas que eu faço é me lembrar do dia que Jesus me salvou. Se você pensa que você o aceitou, amém. Se você acha que ele te aceitou, amém também. Mas desse dia que eu estou falando, daquele momento que os seus olhos foram iluminados e que você o viu como seu Salvador, esse é o seu primeiro chamamento. Aqueles meninos foram chamados a deixar as suas redes. E o segundo chamamento que eu e você temos é deixar. É interessante essa análise, essa analogia nos evangelhos. Ele nos chama e nos convida a deixar. Os meninos largam as redes, deixam as redes ali mesmo. E deixar significa para nós, na vida com Deus, literalmente deixar, abrir mão, perder o controle. Quantos acordam de manhã e fazem a seguinte oração: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, e eu queria que tudo saísse do meu controle hoje, Jesus. Eu queria perder o controle hoje, Senhor. Todos os planos que eu fiz, agenda, está vendo aqui, Jesus? Não quero mais. Vamos ver o que vai acontecer, Senhor. Me surpreenda, Pai. Quantos? Quantos amam não ter um plano B? Nem eu posso levantar a mão, né? Mas seguir a Jesus implica em deixar, em deixá-lo nos controlar. Sabe por quê? Porque de uma forma ou de outra a gente está tentando andar em fé, mas tendo o controle da situação nas mãos. E fé é exatamente o oposto disso. Fé é literalmente
dar o direito a Jesus de ter o controle sobre todas as coisas. Nós muitas vezes fazemos todos os nossos planos e chegamos em Jesus como se Ele fosse um cartorário que vai bater um carimbo ali e vai assinar dizendo que você tem autorização para fazer aquelas coisas. Nós começamos a nos emancipar na nossa vida com Deus quando a gente entende que fé é construída com Ele. É quando a gente começa a submeter a nossa vida a Ele. É quando a gente vai devagarzinho deixando o controle das coisas na mão dEle, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Porque quanto mais eu tenho desejo de controlar, mais ansiedade, quando eu perco o controle eu tenho. E quanto mais ansiedade eu tenho, mais desejo de controlar eu tenho. E aí eu não consigo parar para ver o passarinho, como Jesus falou. Eu não consigo observar as aves dos céus, como Ele falou. Andar com Jesus significa deixar o controle, deixar a reputação, abrir mão de alguns sonhos. Eu estava numa reunião de pastores da minha denominação e a gente conversando, e é muito engraçado essas reuniões assim às vezes, e ali a gente estava falando e eles começaram a perguntar como é que tinha sido o período de ir para seminário, e só quem já foi para uma agência missionária e para um seminário sabe como é que é esse período, né? E ali todo mundo falando que tinha deixado tudo, eu deixei tudo, eu falei, eu também deixei tudo. Daqui a pouco eu pensei, mas eu não tinha nada, o que eu deixei? Né, que pobre é assim, diz que não tem nada e vem a enchente e diz que perdeu tudo, né? O que eu deixei? Eu cheguei na Jocum com uma mochila e uma noiva, nem esposa não era ainda, perspectiva de casar, quem sabe? Hoje eu tenho 4 mochilas, não, dá 8 porque elas carregam coisa pra caramba. Tudo que eu tive em Deus, com Deus. Então o que eu deixei? Perspectivas. Serás. Deus nos convida a deixar. Eu me lembro, Ana Júlia tinha acabado de nascer, e isso foi em 2002. E meu pai sentou comigo para ter uma conversa de homem para homem. E ele olhou nos meus olhos, sentado no posto do Beto, ali na Vila A, num quiosque. Eu, ele e o latão de Skol que ele estava tomando. Ele olha nos meus olhos e diz assim: você é um vagabundo. Você não produz para a sociedade. Você não é nada. Agora, essa decisão é sua. Porque eu não criei filho para ser pedidor de esmola e viver do favor dos outros. Essa decisão é sua e da sua esposa. Quando eu fui casar, antes de casar com a Ana Júlia, com a Juliana, ele perguntou para ela: é isso aí mesmo que você quer para a sua vida? É com isso aí mesmo que você vai casar? Você tem certeza? Aí ele olha para mim e fala assim: a minha neta não precisa viver essa vida. A minha neta não precisa viver essa vida. Andar com Jesus é deixar de lado a reputação. É deixar o direito de resposta entalado na garganta. É deixar para o Senhor. É perdoar. Era só um homem que me amava muito, tentando achar as palavras certas para dizer: meu filho, eu estou preocupado com você. Era só isso. Ali foi chave para o meu chamado, porque muitas coisas se seguiram dali. A Juliana, eu vou buscar a Juliana no hospital no dia seguinte ou 2 dias depois, não me lembro. O médico vem com uma receita de um leite em pó que custava em 2002 R$59. Eu acho que era contra acidente de avião. Ela tomava aquele negócio, o avião caía, se ela tivesse dentro não morre. Eu acho que até hoje essa menina deve ter anticorpos a mais por causa desse bendito leite. Deve ser caro demais, né?
Meu sustento era R$130, era tudo que nós tínhamos para viver. Nós tínhamos que pagar na Jocum 234, o sustento era 130, faz a conta quanto faltava. E tinha que dar um leite de 50 por mês. E aí você vem e chega num determinado momento cheio de pressão, o pai falando que é vagabundo, alguém me liga, eu venho pregar na igreja batista aqui, eu estou pregando na igreja, no final do culto, o pastor me chama, lá embaixo, numa salinha, eu falei, pronto, agora o 130 vai embora. Porque Aí ele senta, ele e mais um outro pastor, que era o presidente da denominação, e ele olha para mim e fala assim, eu tenho gostado do que eu estou vendo em você, amado. Ai, que bom, pastor, menos mal, né? Falta 120, se o senhor quiser ser parte, aleluia. Irmão, e eu quero te oferecer uma igreja para você cuidar. Nós estamos com uma igreja sem pastor, o salário é pouco, irmão. O irmão vai ganhar só R$1.500 para começar, mas ele quase me pediu desculpa por falar R$1.500. Eu olhei para ele e falei, bom, mas tem algum outro benefício, né? Assim, pensei, né? E aí ele me faz aquela proposta maravilhosa. E eu penso comigo, não pode ser Satanás, só pode ser Deus, gente. O diabo não vai dar igreja para ninguém tocar, não. Não, fechado, pastor. Onde é que eu assino? Eu vou lá pregar, tá certo. Tá certo. Saio, vou para a casa da dona Matilde, aqui no centro. Falei com a Juliana já me olhou meio de lado. Porque você sabe que a gente toma decisão, depois consulta o Senhor, né? Fui falar com ela, então fui consultar o Senhor. Ela já me olhou meio torto. No outro dia eu saí com o pastor e ele me falou e me disse, fez aquele negócio todo. E aí eu volto serelepe para casa, só tinha falado para Juliana, para mais ninguém. Vou para a casa da minha mãe. Eu estou entrando na casa da minha mãe, tinha um corredor. Eu estou entrando no corredor, o quarto da minha avó ficava à esquerda. Eu passo, ela me chama, filho, Gustavo. Oi, vó, pera só um pouquinho. Ela falou, não, pera não, volta aqui. Eu falei, não, vó, só um minutinho. Filho, volta aqui. E eu me lembro que eu voltei de ré. Eu voltei assim, ó. E olhei na porta. Ela olhou para mim muito sério, botou o dedinho dela na minha cara e falou assim, Deus manda te perguntar, filho, qual é o seu preço? Quanto você custa? Eu fiquei olhando para ela e ela falou assim, ele perguntou se já te faltou alguma coisa, se ele deixou de cuidar de você alguma vez. E aí lá vai eu chorar, irmãos, e ligar para o pastor. Pastor, lembra aquele trato feito? Pois então, a minha intenção era errada. O senhor me perdoa, pastor. E eu lembro da resposta dele até hoje. Um homem experimentado de dias, um homem sábio, que já viu aquilo muitas vezes acontecer. Ele pegou o telefone e falou assim, o quê? Você está falando não para mim? Isso nunca mais, você nunca mais vai ter uma proposta como essa. Amém, pastor. Sabe por quê? Porque seguir Jesus implica em deixar o controle para Ele. Ele fala para esses meninos, ele fala assim, eu vos farei. Essa é a parte do tratar aqui dentro. Tratar comigo e com você. Eu me lembro, gente, de colocar várias vezes a última dose do bendito leite na mamadeira, sem saber o que ia ser na madrugada, e alguém bater na porta com 2 latinhas de leite. Eu me lembro de colocar a última fralda na Ana Júlia, última fralda, sexta-feira à noite, sem gasolina no Fuquinha. Eu tinha um Fucão, só para ligar e uns 4 litros no Fusca. Quem já teve sabe o que eu estou falando. 11 horas da noite, alguém bate na porta, e eu abri, e ela fala para mim assim, sabe o que é? Tem 3 semanas que a gente tirou a fralda da nossa filha, tem 3 pacotes de fralda aqui em casa parado, e hoje eu estava lá deitado e me deu uma vontade de trazer aqui para você. Eu achei que era tarde, 11 horas da noite, vocês estão precisando de fralda? Eu falei, rapaz, sabe que estamos.
quando nós perdemos a perspectiva de que quando a gente do deixar na mão de Deus, a gente deixa de ver essas pequenas coisas que Deus faz para nós. E eu posso te perguntar, você tem um testemunho para me contar da provisão de Deus? Talvez a diferença seja que você não está identificando Ele, mas Ele está aí. Deus está insistentemente cuidando de você. Deus está insistentemente te emancipando na sua vida de fé. E eu pensei, gente, que com o tempo ia melhorar, mas eu estou descobrindo que não melhora. Pelo contrário, a gente vai olhando para trás e vendo os desafios, e eles parecem que vão crescendo, e eles parecem que vão chegando todos de uma vez. E tem hora que você vence que parece um leão, tem hora que você parece um ratinho, mas Ele entende isso. Ele entende isso. Eu vos farei. Ele está nos chamando para um processo de caminhada com Ele. Ele está te convidando para segui-lo, para largar as suas redes, para deixar no controle dEle, para começar a assumir novas responsabilidades, para ser discipulado. Eu gosto de contar um pouco das minhas atrapalhadas, porque às vezes a gente pensa que não tem problema. Tem, gente, eu faço cada uma. Eu me lembro logo no processo que Deus estava falando comigo, nós estávamos lá na MID, lá no antigo templo da MID, lá na Vila Portes, lá, Vila Pérola. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, foi num culto lá, e tinha a ver com missões. E aí depois de um tempo, eu estou numa outra igrejinha, no processo que Deus falou lá na MID, desencadeou um processo, eu fui buscar um amigo numa igrejinha 3x3, sabe essas igrejinhas bem pequenas, bem pentecostal até no nome, não lembro o nome, mas até o nome era em línguas, assim, bem pentecostal a igreja. E eu me lembro que eu cheguei na igreja, eu estou parado na porta, vem um rapaz, um senhor, que era o pastor, e ele veio assim, quase que nem pisando no chão, ele veio quicando, parou na minha frente, pegou na minha mão, e começou a entregar o manto ali, o mistério, e começou a falar em línguas, e ele olha para mim e diz assim: Deus tem um grande ministério na sua vida. Eu falei, aleluia, né, irmão? O que eu já pensei num grande ministério? Vou ficar rico. Afinal, Deus não faz nada pela metade. A igreja grande, rico, famoso, todos os cartazes com meu nome, um grande ministério. Grande pastor evangelista Gustavo Nicolau, campanha de milagres, com participação especial, se der tempo, do Espírito Santo. Ele vem. Se não, o Gustavo basta, né? Porque essa é a mente. Essa é a mente. Aí, vou para Jocum. Meu primeiro serviço na Jocum foi capinar no meio de um milharal, cheio de quiabo, e eu detesto quiabo. Eu vinha capinando o quiabo, de repente eu olhava e falei, é muito quiabo, eu já arrancava um ou outro assim, ó, né? E pensando comigo, grande ministério. O segundo serviço foi cavar uma valeta, 180 metros de valeta para passar o esgoto. Falei, que hora que entra a parte da Bíblia aí, desse negócio? Que hora que a gente vai começar, né, a ser famoso? 10 anos depois, eu estou no Haiti, depois do terremoto, e eu estou lá no Haiti indignado, porque a gente estava desperdiçando comida, perdendo coisa por falta de gestão. E gente, é interessante os ciclos de Deus na vida da gente. Volta e meia Deus precisa botar a gente no nosso lugar. Isso é tão saudável. Volta e meia Deus escolhe alguns processos para lembrar a gente quem a gente é. Aí eu estou lá, né, o líder, agora líder, diretor de base, o cara que pensa, organiza, administra. Aí uma madrugada, enquanto os árabes levantavam lá para os soldados da Jordânia, nós estávamos acampados perto do quartel da Jordânia, eles começaram as suas orações. Eu me levantei e falei, Deus, hoje eu mudo essa situação. Hoje eu vou começar a gerir esse lugar aqui, e o Senhor vai ver como é que eu vou fazer as coisas acontecerem.
e tarará, e deixa eu meditar aqui. Aí fui meditar e eu escuto uma voz assim para mim, Jeremias 17, eu vou lá em Jeremias 17, e aí eu escuto assim: maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. E aí Deus fala assim, o Espírito Santo fala comigo assim: fica quieto, que você não veio ensinar, você veio aprender. E eu falei: ai, lá vem, né? Passamos um dia inteiro trabalhando, montando barraca para desabrigado, gente. Montamos uma enormidade de barraca. Voltei cansado para casa. Chego no acampamento, vou tomar um banho, fui para o nosso banheiro. Nós dividimos aquele acampamento com crianças órfãs e com mais todas as equipes que estavam ali da Jocum. Então devia ter ali umas 70, 80 pessoas nesse acampamento. E esse banheiro que eu fui era um banheiro que umas 30, 35 pessoas usavam, era um banheiro dos meninos. Aí fui eu para o banheiro, pensei: agora eu vou tomar um banho tranquilo, vou, né, dar aquela relaxada, fazer minhas necessidades e tudo mais. Chego no banheiro, eu entro no banheiro, fecho. Na hora que eu olho para a patente, alguém errou e estava fazendo doce de leite lá, sabe? Eu gosto dessa cara que todo mundo faz assim. Mas estava muito sujo. E devia ter de várias pessoas, que tinha tons, tinha tudo ali. E aí eu fiquei indignado com aquilo. Mas nem tomar um banho, nem um número 2 em paz eu consigo. Eu sou chamado por Deus, isso não é justo. Eu estou aqui dando a minha vida por amor ao Evangelho, enquanto outros estão desgastando a sua vida na bebedeira. E aí eu vou saindo indignado. Aí eu só escuto assim: sai não. Aí eu pensei: ah, não. Aí o Espírito de Deus fala assim: você vai deixar isso aí? Você não vai fazer nada. Mas Deus, qualquer um pode fazer. Você não vai fazer nada. Tá bom, eu vou fazer. Aí saí resmungando, fui lá, não achei nada para desentupir, achei um saco plástico daqueles pretos de lixo, botei no braço, amarrei aqui, me ajoelhei na frente daquele negócio e botei a mão. O que está impedindo a passagem? Peguei no negócio, falei: morreu esse aqui, esse faleceu. Tinha caído um desodorante lá e tampado o negócio. Mas aí eu tirei, limpei, arrumei, saí bravo, nervoso, joguei aquele negócio fora e estou saindo do banheiro. Aí eu escuto de novo assim: Falei: pronto, agora o que falta agora? Aí o Espírito Santo falou para mim: falta lavar. Pode deixar pela metade, limpa. E aí eu limpei aquele banheiro. E enquanto eu lavava aquele banheiro, eu lembrei que Deus me chamou para um grande ministério. Ninguém sabe essa história, ninguém da equipe soube essa história, mas o próximo que entrou depois de mim pegou um banheiro limpo. Esse é um grande ministério. É obedecer, é caminhar com Jesus. O resto é detalhe. Função é detalhe. Mas o que enche o coração de esperança é saber que você tem um chamamento para caminhar com Ele. E Ele tem um compromisso de caminhar com você. Porque não é sobre o que você faz ou deixa de fazer, mas é em quem você vai se tornando à medida que você caminha. Está me entendendo? Você precisa se tornar um profissional melhor, uma esposa melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Você precisa deixar Deus tratar áreas da sua vida que talvez Ele nunca teve acesso. Você precisa entregar para Ele direitos e autonomia sobre você. E sim, às vezes você vai entrar em processos que você não vai entender porquê, mas no final eles são bons. A bênção é imensamente menor em importância do que o processo até chegar nela, porque é o processo até chegar nela que te educa. É o processo de deixar as redes, de caminhar após Jesus. Aqueles meninos, no dia que largaram as redes, nunca mais a vida deles foi a mesma. Se você começa a ler os evangelhos e continua por Atos e vem pela história da igreja, você vai perceber
que aquele ato, aquele dia isolado numa praia, afetou a sua existência profundamente. O que nós chamamos de igreja nasceu talvez naquele dia, onde meninos improváveis, sem todos os dons, nem todos os talentos, nem todas as habilidades, só decidiram caminhar após Jesus e deixar ser transformado por eles. O Pedro, impetuoso, lá em Mateus 16, Jesus pergunta quem eu sou, ele levanta e diz: tu és o Cristo, e Jesus fala: você é o cara, e eu vou fazer minha igreja em cima de você, você vai ser a pedra fundamental, e importa que o Filho do Homem vá e morra. Aí o Pedro levanta e fala assim: nunca. Aí ele fala: Satanás. Em 4 versículos ele vai de pedra fundamental da igreja a Satanás, em 4 versículos. É o processo de se deixar ser moldado e ser trabalhado. A vida daquelas pessoas nunca mais foram a mesma, as nossas vidas nunca mais serão as mesmas, e a vida daqueles que em você tocar nunca mais serão as mesmas, quando você entender a profundidade da sua vocação, a esperança que há em ser chamado por Deus para uma obra gigantesca. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Que Deus te abençoe e que você entenda o seu chamamento. Eu não sei se você tem vivido um ciclo de desesperança na sua vida. Eu não sei se você está vivendo um momento onde você está segurando algumas coisas, mas eu quero te desafiar hoje a se colocar de pé diante do Senhor e deixá-lo conduzir todas as coisas. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor, por esse convite que o Senhor continua fazendo para nós ainda hoje, de vir após o Senhor, de caminhar contigo e de deixar o Senhor transformar as nossas vidas de tal forma que as pessoas, quando olhem para nós, te enxerguem e desejem caminhar junto com o Senhor. Eu oro por cada um dos meus irmãos que aqui está, que eles entendam a profundidade da vocação, entendam o porquê o Senhor os chamou e aonde o Senhor os colocou, Senhor. Eles são chamados para serem suas testemunhas ali onde eles estão, no lugar de trabalho, no campo missionário, na escola, na casa, com o vizinho. Senhor, que haja essa compreensão e que cada um aqui, Deus, consiga deixar as suas redes diante do Senhor, consiga decidir segui-los, Jesus. Se há alguém, Deus, nessa noite aqui num processo de desesperança, pensando, sem conseguir entender o que está vivendo, relembra a eles, Deus, o momento da salvação. Traz de volta essa alegria, Senhor. Traz de volta, Senhor, a voz do Senhor chamando o coração deles para perto do Senhor. Senhor, se tem alguém aqui tentando entender o sentido da vida, mostra para eles, Jesus, os campos brancos para a ceifa. Dá a esses meus queridos, Deus, a maravilhosa experiência de conduzir alguém a Cristo, de apresentar a luz para aquele que vive em trevas e alterar o rumo da eternidade de uma pessoa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, enche de esperança cada um de nós aqui, enche de convicção do chamamento que o Senhor tem para cada um de nós aqui, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, queridos.